Tá piscando, tá gravando? Vem comigo que hoje eu vou ensinar você a fazer a melhor carne de panela que existe. Ingredientes, seguinte, carne, eu acho que isso aqui é músculo ou peito, não lembro, e ossobuco. Ossobuco por quê? Por causa do ossinho que tem aqui, que ele vai soltar muito sabor aqui dentro da panela. Já tá picadinho aqui, eu só preciso cortar isso daqui para um corte de carne de panela. Os outros ingredientes são cebola, cabotiá, mandioca, tomate, um pouquinho de pimenta, folha de louro, alho. A carne eu temperei com um sal grosso que eu tenho aqui, umas ervas, eu não sei o que é isso aqui, mas é umas ervas dessas que você compra em mercado, e um pouquinho de páprica defumada. O sal é esse daqui, ó, sal grosso. O que acontece? O ideal da carne é você temperar ela pelo menos um dia antes. Você tempera na noite anterior, coloca ali o sal, os temperos que você gosta e deixa na geladeira. Porque daí o sal ele vai fazer aquele suco que tem no meio da carne sair, vai pegar esse sal que tá lá fora da carne e esse suco vai voltar. Então vai ter muito sabor dentro da carne. E eu não fiz isso porque eu esqueci, mas tá aqui há mais ou menos uns 40, 50 minutos, o que já é o suficiente para dar algum sabor, certo? Mas se possível deixa um dia antes. Então, primeiro de tudo, essa carne de panela não vai ser encoberta na água, né? Eu gosto de fazer ela, como eu moro em apartamento, eu não gosto de ficar fazendo um monte de processo e tal. Eu gosto de fazer ela da maneira mais simples possível. Então, a gente vai usar 2 cebolas aqui para ela cozinhar meio que no bafo ali da cebola. A cebola vai cozinhar, vai derreter e a carne vai cozinhar nesse bafo da cebola. Então, vamos picar a cebola aqui. Pode ficar meio grosseiro mesmo, não precisa ter muito carinho não. Recomendo até que use uns cortes maiores mesmo, porque como ela vai murchar bastante, se você picar ela muito, eu não sei se é uma boa. Ó, pronto, é isso. Feito isso, taca na panela. E outra coisa também, aqui eu não vou selar a carne. Por quê? Porque como eu moro em apartamento, qualquer fritura, quem mora em apartamento sabe, né? Eu também nem tenho exaustor, mas qualquer fritura que você faça no apartamento fica cheirando o apartamento o dia inteiro. E depois tem que sair limpando a cozinha também e tal. Então aqui essa receita é boa por quê? Porque eu vou tacar tudo dentro da panela, fechar e já era. Vou abrir e vai estar pronto. Basicamente isso, simples assim. O ideal seria selar, com certeza. Dar uma crostinha, dar um sabor ainda maior pra carne. Mas não vai ser isso que vai me impedir de fazer essa receita, porque eu adoro carne de panela. Então é uma maneira aí de você que mora em apartamento também, ou enfim, se você só quiser simplificar um pouco mais a receita, né? Porque como você não vai selar, você muda um pouco o processo. É uma maneira um pouco diferente aí de se fazer uma carne de panela bem gostosa, fica muito boa, tá? Garanto pra você. Pronto, 2 cebolas. Você pode, se quiser, colocar até mais de uma, mas eu acho desnecessário para a quantidade de carne que tem aqui. Tem mais ou menos 900 gramas, quase 1 quilo. Você pode, se quiser, colocar uma cebola branca, uma cebola roxa, enfim, colocar 2 cebolas roxas. Aqui, como eu só tinha dessa branca, eu coloquei ela mesmo. E aqui 2 dentinhos de alho, se quiser pode colocar mais. Eu até colocaria mais, mas eu só tenho 2 aqui, o meu acabou. E o alho, assim, a gente não vai refogar nem o alho nem a cebola, mas ele vai derreter, né? A cebola também vai derreter, então a gente nem vai ver pedaço de alho lá dentro, vai ficar só um saborzinho mesmo. Nossa, a cebola é foda, tô chorando aqui. Beleza, alho também não precisa muito carinho não, corta aqui 2, 3 vezes, já era. Põe lá dentro. Nossa, eu tô chorando de cair lágrima, velho. Porra, é isso. Aí, o que acontece? A cebola dá uma desgrudada. O que acontece? A gente não vai colocar água, ponto de cobrir ela toda, né? Mas a gente vai colocar só um pouquinho. Eu pelo menos gosto de colocar um pouquinho. Já vi gente fazendo sem água, mas eu gosto de colocar porque essa panela minha, ela costuma dar uma queimada embaixo se eu não colocar nada de água. Então eu coloco só um pouquinho, coisa de um copinho, 100 ml, 150 ml, só pra dar uma segurança aí de que não vai queimar embaixo. Mesmo abaixando o fogo depois de pegar a pressão e tudo mais. Essa panela aqui é meio tenebrosa, mas também não vai mudar a premissa da receita, né? Que a ideia é cozinhar tudo todo no bafo aqui da cebola, da própria água que a cebola vai soltar. Então é isso. Ó, coloquei aqui a cebola, já dei uma destrinchada nela, legal. E aí coloca um pouco de gordura da sua preferência. Eu vou usar um restinho de azeite que eu tenho aqui, já tá acabando. Não deu quase nada. Vou ter que colocar um pouquinho de óleo de cozinha que eu tenho ali também. Enfim, você pode usar banha, talvez até manteiga dê certo, nunca tentei. Assim, se você usar banha, eu acho que vai ficar até mais gostoso, viu? Porque a banha ela tem um sabor, eu pelo menos gosto. Se você não gostar, você usa o óleo que você gostar aí. Pô, não sai nada desse negócio aqui, gente. Beleza. Óleo a gosto aí. E como eu falei, e tanto assim de água, ó. Coisa de 100, 150 ml no máximo. Só pra dar aquela forradinha no fundo. Se a sua panela não for dessas que queima muito fundo, aí nem precisa colocar. Eu aconselharia colocar só pra evitar a fadiga. Bom, então eu vou pegar aqui meu pedaço de ossobuco, cortar ele a modo como carne de panela mesmo, uns pedação, sem muita regra também. Enfim, só cortar e colocar.
Isso aqui vai ficar muito macio, depois vai desmanchar tudo. Você poderia até usar 2 peças de ossobuco em vez de uma só. Esse ossinho aqui, depois que cozinhar, ele vai, nossa, soltar muito sabor. Aí você pode fazer, inclusive, até só com ossobuco, não usar o peito aqui, para a sua escolha. Feito isso, só colocar a carne lá, fazer umas camadas, uma cama aqui com a carne. É bom de usar esses cortes aqui de boi, porque tem bastante colágeno, cara. Depois você que cozinha, fica aquela coisa, nossa, maravilhoso. Quem gosta, eu pelo menos adoro. Eu só faço assim, pelo menos aqui em casa. Beleza. A folha de louro, geralmente o pessoal colocaria agora também. Mas como eu vou fazer esse processo de cozimento em 2 etapas, eu não vou colocar depois. Ó como é que fica, ó. Cebola lá embaixo, a carne, já era. Simples assim. Aí feito isso, fecha a panela, fogo. E agora é o seguinte, pegou pressão, 15 a 20 minutos. Depois que pegar pressão, abaixa o fogo. Panela no fogo. 20 minutos, vou contar aqui depois que pegar a pressão. Pegou pressão, vai dar os 20 minutos. Eu desligo, espero sair a pressão e venho com os demais ingredientes. Mandioca, cabotiá, você pode usar cenoura no lugar se quiser. É que eu não tinha cenoura, mas tinha cabotiá, então eu vou acabar usando ela. O tomatinho, você pode usar qualquer tomate. Aí eu vou vir com a folha de louro e com a pimenta. E aí depois eu vou deixar cozinhando mais uns 10 a 15 minutos para cozinhar a mandioca ali e a cabotiá também. E aí vai estar pronto. Basicamente é isso. Eu volto depois aí para mostrar. Eu me desafiei esse ano aí de 2026 a fazer um percurso de caminhada entre Campinas e Olambra, de Campinas até Olambra, ou ao contrário. Isso dá em torno dos 35, 40 quilômetros, a depender do lugar que eu sair. Então, portanto, para isso eu preciso treinar e estou fazendo assim todos os dias da semana, de segunda a sexta. Eu caminho 9 quilômetros, percurso ali no meu bairro. E ontem, sexta-feira, eu não fui caminhar por motivos de agenda aí, não deu tempo, tava chovendo pra caramba também. Então eu tô compensando hoje, sábado, só que eu vou fazer um treino dobrado. Então, eu vou caminhar mais ou menos 18 quilômetros. Agora são mais ou menos 12h30, faz uns 20 que eu saí de casa. Parece que vai chover, eu não sei, esse tempo é doido. Bem possível que chova durante o meu percurso. E o percurso de hoje vai ser da minha casa até o Taquaral. Isso dá mais ou menos 9 quilômetros redondo. E aí pra voltar, mais 9. E é isso. Hoje eu não vou fazer num ritmo tão acelerado, embora eu não vá fazer também num ritmo devagar demais. Então não tenho pressa pra ir, nem pra chegar. Até porque eu vou e a minha intenção é chegar lá e almoçar, descansar um pouco e depois voltar. Eu tenho o dia inteiro pra fazer isso. Vou fazer alguns takes aí da caminhada. Por enquanto ainda tô só no começo. Se deu aí 2 km foi muito. Deve estar em 1 e pouco ainda. Beirando 2. Passando aqui pelo bairro da Ponte Preta já. Daqui a pouco a gente passa entre o estádio da Ponte e o Brinco. E aí pega Norte-Sul. Da Norte-Sul vai embora. Vamos que vamos. Parece longe assim, mas depois que você começa a andar, a caminhar, você vê que as coisas não são tão longe quanto parece. Eu pelo menos ando muito de moto e acabo tendo essa percepção. Mas eu vou caminhar míseros 18 km hoje. Vou Taquaral e voltar. Também é bom que já dá uma esticada na perna. Dá uma expulsada na preguiça. E é isso. E logo lá na frente acho que dá pra ver aí o topo da arquibancada ali do estádio do Brinco, que é menos de 500 metros distante do estádio do seu grande rival, estádio do Moisés Lucarelli, que é logo ali. E já estamos quase chegando na Norte-Sul. Essas horas deve ter dado uns 3 km, imagino, chutando aqui. É, uns 3 km, 3 e pouco talvez. É isso, vamos continuar. Ó a placa, tá pouco torta. Pô, no meio da caminhada aqui, tava pensando sobre o episódio de Black Mirror que eu acabei de assistir. É o primeiro episódio da 3ª temporada. Quem assistiu aí vai saber. Se você não assistiu também, eu recomendo. Enfim, ele trata de uma questão um pouco exagerada. A forma como o episódio busca demonstrar e passar a mensagem que ele quer passar é de uma forma um tanto exagerada, explícita, para que, digamos, qualquer pessoa entenda. Mas é um retrato puro e genuíno da nossa sociedade atual, da forma como as relações interpessoais se dão na nossa sociedade. Eu não elaborei nenhum roteiro, nem nada do tipo, então vou tentar só falando aqui, me ver a cabeça com alguma linha de raciocínio coerente. Deixa eu passar a rua aqui. Bora. Então, em resumo, o episódio foca numa protagonista, qual ela tem o objetivo de fazer um discurso no casamento de uma amiga dela, ou do que parecia ser uma grande amiga, a melhor amiga dela. E aí, com o desenrolar do episódio, algumas verdades vêm à tona. Enfim, esse discurso era necessário, porém, que ela tivesse ali uma média de nota social alta. E aí começa a entrar a brincadeira do episódio. Funciona assim, né? Ele mostra uma sociedade utópica, que talvez nem seja tão utópica assim, mas uma sociedade utópica onde mostra que cada pessoa ela tem um dispositivo, uma espécie de celular, seria um celular, um smartphone, onde ela consegue dar uma nota para qualquer pessoa que ela tenha uma interação. Então, desde um frentista de um posto, uma atendente de uma lanchonete, até uma gerente de uma empresa, enfim, de todas as pessoas, todas
as cores, das classes mais baixas até as classes mais altas. Basicamente, então, todas as pessoas têm esse dispositivo para dar nota às outras pessoas. E conforme você vai dando notas, você vai recebendo consequentemente. E conforme você vai recebendo, vai se criando uma média da sua nota. Então, se muitas pessoas te derem nota 5, 4, você vai ser uma pessoa nota 5 ou 4. Lembrando que a nota é de 1 a 5, tá? 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas e 5 estrelas. Só que, aí é que tá. Pra mim, a grande genialidade do episódio é ele conseguir mostrar de uma forma tão exagerada e jogar na cara de quem tá assistindo de que a nossa sociedade real, atual, é exatamente igual ao que ela coloca de forma totalmente exagerada. Que é o quê? As pessoas, para serem bem vistas pelos outros, já que com esse dispositivo qualquer pessoa sabe a sua nota sem nem mesmo te conhecer, elas tentam fazer de tudo para serem, digamos, aprovadas pelas outras. Que é aquela coisa de tentar agradar a qualquer custo, de tentar ser uma pessoa que você não é, de falar coisas que você não concorda, de tentar pertencer a um grupo que você não necessariamente se sente confortável só para se sentir de alguma forma integrado a alguma comunidade. E aí pra mim mora outra questão genial do episódio, que eles pegam uma questão totalmente biológica das pessoas, da humanidade, da sociedade, e conseguem ver como que as pessoas estão dispostas a praticamente qualquer coisa, fazer qualquer coisa, mesmo que contra muitas vezes a vontade dela, ou não necessariamente a vontade, mas aquilo que ela julga como ser coerente com seus princípios e virtudes, como essas pessoas já estão dispostas a quebrar a própria imagem para satisfazer um ego que é dos outros, que é pra dizer pra outra pessoa: olha, eu sou legal, me dá uma nota boa, olha, eu sou legal, me coloca no seu grupo. Ah, mas por que você é legal? Ah, porque eu gosto do que você gosta, mas ela não gosta de verdade. E aí o episódio brinca basicamente do começo ao fim com essa coisa de tentativa de encaixe, de tentar agradar os outros e em detrimento disso deixar de ser quem você é. Vai, deixa os tontos fazer o showzinho deles lá. Acelera a moto, em detrimento de não colocar a própria imagem verdadeira para o mundo. E então como que a gente pode traçar um paralelo muito óbvio com a nossa sociedade atual? É isso que a gente vive com as redes sociais, principalmente. Não só com as redes sociais, né? Mas o mundo é sempre um jogo de ganha-perde, de perde-ganha. É sempre uma troca. Eu preciso de agradar alguém para conseguir alguma coisa. Eu preciso agradar alguém para de alguma forma conseguir uma coisa que eu precise. E muitas vezes essa coisa que eu preciso nem é uma coisa que eu realmente preciso, sabe? Enfim, se você é a pessoa que ousa não ser a pessoa que agrada, e você é a pessoa tida como o quê? Nota 1, nota 2, nesse mundo utópico do episódio. Mas o nosso mundo real seria aquelas pessoas que a gente julga, que a sociedade julga serem esquisitas e diferentes, e em determinado ponto do episódio, a protagonista está passando uma certa crise nesse lance de conseguir uma boa média de aprovação. Aí ela conhece justamente uma pessoa com uma média baixíssima. Aí ela julga que ela é uma pessoa ruim pela pontuação que ela viu previamente, sem nem antes conhecer. Mas quando ela tem a oportunidade de conversar e conhecer essa pessoa que tinha nota baixa, e aí ela conheceu a pessoa de verdade, por trás das cortinas desse grande teatro que a gente chama de sociedade, convivência em sociedade. E ela conheceu uma pessoa de verdade e ela viu que ela não deveria ter pelo menos uma nota 1, mas sim uma nota 5. E o mundo é sobre isso. Naturalmente o episódio te faz pensar e refletir sobre a sociedade atual que a gente vive, sobre como a gente tenta sempre buscar agradar os outros, pra de alguma forma não ser aquela pessoa que incomoda, e não incomoda no mau sentido, tá? Existe o incômodo da pessoa que realmente é um peso e o incômodo da pessoa que fala e que tem autenticidade, que fala por si própria e que não tem a mínima necessidade de querer agradar os outros. E o episódio expressa bem isso, dois extremos. As pessoas que estão tentando a todo custo buscar essa aprovação de todo mundo são as pessoas mais supérfluas, as pessoas mais carentes de algum conteúdo profundo, as pessoas que mais não olham para si, enquanto que as pessoas de nota baixa são as pessoas que foram excluídas e que não se encaixaram nesse padrão tolo de convivência, mas que são as pessoas que realmente ligam e dão valor e se importam com a sua autoimagem, com a sua coerência interna, com a sua verdade absoluta. São pessoas autênticas. E a gente consegue ver muito isso hoje em dia, sem precisar de um dispositivo que a gente consiga ver a nota da pessoa, mas a gente consegue observando as interações, seja na rua, seja em um lugar específico, no ambiente de trabalho, num ambiente descontraído. A gente consegue observar essas situações. É claro, em algum grau maior ou menor, mas é possível de observar. E o ponto da biologia que eu queria linkar, que o episódio também chama a atenção de uma forma ali meio implícita, é que de fato nós somos seres muito sociáveis e de fato nós precisamos de aprovação de um certo grupo, de algumas pessoas, por uma questão simples e pura de reprodução. Se a gente não conseguir agradar pelo menos uma pessoa do outro sexo, isso biologicamente falando, a gente tem sérios riscos de não reproduzir a nossa espécie, certo? Isso é biológico, não é achismo.
machismo, não é nada moral, é biológico, simples e puramente, visto que ainda somos animais. Então o episódio explora isso e traz essa necessidade que realmente existe de busca pela aprovação e brinca com esse lance de a gente querer ser aprovado de forma superficial. E aí traz um grande questionamento, né? Como que eu equilibro essa necessidade real que existe dentro de mim, de ser aceito, para o meu bem-estar, para eu me sentir mais autoconfiante, para eu me sentir com uma autoestima elevada, para eu me sentir pertencente de fato. Como que eu junto isso e alio com o mundo atual, um mundo tão superficial, onde as pessoas são muito conteudistas, no sentido de querer saber o que você tem para mostrar, mas não querer ouvir o que você tem para falar. Como que eu mostro quem eu sou? Como que eu mostro o meu valor, não indo pelo caminho convencional e, portanto, não agradando a maioria das pessoas? Esse é o grande questionamento que o episódio deixa para mim. No final do episódio, basicamente, né, a personagem principal, que ela busca a todo momento essa aprovação, ela tá buscando o episódio todo essa aprovação para conseguir o objetivo dela, e ela não consegue, ela surta com isso e ela acaba sendo excluída. Trazendo para o mundo real, para mim a simbologia que fica disso é como se a pessoa tivesse sido excluída de uma sociedade, de uma comunidade, e aí ela começa a questionar, ela começa a ficar de alguma forma revoltada, e é justamente no final que ela realmente se enxerga e assume as verdades. Ela fala ali coisas que ela nunca gostou de ser, mas que ela tinha que ser para agradar os outros, etc e tal. Então essa é a grande reflexão do episódio e da nossa sociedade. Parece que quanto mais a gente evolui, mais a gente tem acesso à informação, à comunicação, mais a gente sabe das pessoas, de tantas pessoas, mais a gente precisa provar nosso valor e mais esse valor precisa ser provado de uma forma superficial. É a forma de você tentar comprar um status social. Mas assim, o dinheiro pode comprar muita coisa, inclusive um status social. Mas eu não acredito que algo que venha tão fácil como o dinheiro, que pode comprar alguma coisa, seja real capaz de dizer quem você é. A gente vê aí pessoas tentando comprar uma cara nova, comprando cabelo pra colocar, comprando bunda, comprando um monte de coisa, mas esquece de olhar mais pra dentro de si. Nota que é sempre uma busca de uma solução externa, imediata, nunca é uma busca pelo interior, por se conhecer mais e por buscar a melhoria interna, sabe? Isso é triste, porque se você pensar ou concordar e chegar à conclusão de que a maioria das pessoas são assim, vai ficar cada vez mais difícil você encontrar pessoas que não são assim pra lidar, pra conviver, porque as pessoas que não são assim são as pessoas que vão te dar um fruto a longo prazo, seja de uma amizade, seja de um relacionamento amoroso, afetivo, seja de qualquer tipo de relação. É praticamente impossível, psicologicamente falando, você manter uma relação de longo prazo com pessoas superficiais nesse nível, a não ser que você seja uma pessoa tão superficial quanto, só que você vai passar numa relação de mentira, ainda que você tente dizer pra si mesmo que essa relação não é de mentira e que as coisas que você faz pra agradar os outros são realmente condizentes com aquilo que você prega, de acordo com aquilo que é a sua verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta? Sua. As pessoas não sabem a sua própria verdade absoluta, seus valores, seus princípios. Elas dizem coisas repetidas da boca pra fora e tal, mas a real é que elas não sabem. Fica a reflexão aí. Acredito que uns 5 km já de caminhada. Ó, agora são 13h31. Faz mais ou menos uma hora que eu saí. Ai, comi bastante, mano. Comi 5 ovos e um pão com manteiga e queijo no café da manhã e um copão de leite. Mas é isso. Acho que eu consegui deixar uma linha coerente aí de raciocínio. Metade do caminho feito. Agora precisa voltar. Mas antes eu vou comer. Ó, então beleza. Passou 20 minutos aqui, a panela já saiu a pressão. Agora a gente vai picar o tomatinho. Você pode usar, como eu falei, qualquer tomate que você quiser aí, desde que esteja bem madurinho e, óbvio, higienizados. Eu só vou cortar no meio assim, mais ou menos, sem muita regra, sem muita frescura, porque esse tomate também vai derreter todo. Meu Deus. Ó, como a cebola solta bastante água, tá vendo aqui? Essa água tá carregada de sabor, meu. Carregada de sabor. Então é o seguinte, taca o tomate lá dentro, certo? Dá uma mexida. Já pode jogar a folha de louro. A pimenta é opcional se você não gostar muito. Tô usando aqui um pouquinho de dedo de moça, dá um sabor. Se quiser usar outra pimenta, enfim, obviamente é opcional. E agora a mandioca. Não vou usar isso tudo porque tem bastante, vou usar um punhado só. Acho que tá bom. E cabotiá. Ela vai dar um saborzinho meio surpresa. Eu nunca fiz um cabotiá, mas acho que vai ficar bom. E cabotiá ela vai praticamente derreter também. Ela cozinha muito rápido. A mandioca não, né? Ela vai ficar ainda uns pedaços aqui bastante presente aqui, mas a cabotiá vai praticamente derreter. Aí, o que acontece? Eu vou colocar só mais um pouco de água
porque o tomate vai soltar água. Já tem água ali dentro, mas a mandioca ela vai acabar puxando bastante água também para cozinhar. Então vou colocar só um pouquinho assim, coisa de um copo também, um pouco menos. E aí eu vou deixar de uma forma aqui que tentar afundar todas as mandiocas lá para baixo, para ela cozinhar bem. Dá até para colocar mais. Carne de panela tem que ter mandioca, véio. Se não tiver mandioca tá errado. Vocês devem ter percebido que eu também não coloquei mais nenhum sal, né? Só coloquei o sal da carne, e é isso mesmo. Só o sal da carne já é o suficiente para salgar toda a receita aqui. Ah, mas você tá colocando um monte de uma coisa mais em mandioca, não tem que acertar depois? Vai por mim. Não. Beleza. Ligou. Fechou. Aliás, vou mostrar antes como é que tava, né? Ó, fica mais ou menos assim dentro da panela. Agora fecha e deixa a mágica acontecer de novo. Fechou. Agora 10 a 15 minutos, depois de pegar a pressão, baixa o fogo e vai estar pronto. Ó, então, terminou aqui de cozinhar, passou 15 minutos na pressão, já saiu a pressão. Vamos abrir agora para ver o que deu essa receita nossa. Dá uma mexidinha para misturar tudo. Ó, tirar a folhinha de louro. Sou suspeito para falar, né? Mas olha como é que fica, ó. Fica esse tanto de água, não é uma água muito rala, tá vendo? Aquela espessa. Carne molinha, desmanchando. Mandioca aqui ainda com os pedaços. O cabote já desfez, né? Basicamente. O sabor dele tá todo aqui incorporado nessa água que ficou. E tá pronto. Aí a carne de panela. Recomendo que façam. Quem tiver na sua casa aí provavelmente vai gostar pra caramba dessa receita. A não ser, claro, que você seja vegetariano ou vegano ou enfim, qualquer coisa que não coma carne. Aí é problema seu.